Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar de história. No vídeo de hoje vamos falar sobre imperialismo na Ásia. O imperialismo na Ásia ocorreu ao longo do século XIX, quando potências europeias como o Japão e os Estados Unidos ocuparam regiões asiáticas. Essa expansão para a Ásia ocorreu devido a fatores econômicos, como a garantia de matérias-primas para as indústrias, mercado para os produtos e também fatores ideológicos, como o objetivo de civilizar, supostamente civilizar estes povos. A ocupação das Índias, nome genérico para as terras descobertas, começaram durante a chamada Revolução Comercial, ocorrida entre os séculos XV e XVII. Desta maneira, estavam garantidos produtos como especiarias, porcelanas e toda a gama de mercadorias que não se encontravam na Europa. Os portugueses foram os primeiros europeus autorizados a constituir portos em certas regiões da Índia, como China e Japão. No entanto, com a Revolução Industrial, o cenário econômico europeu mudou. Com o surgimento das fábricas, se produzia mais e se necessitava mais de matérias-primas. Ao mesmo tempo, era necessário menos mão de obra e o desemprego aumentou. Dessa forma, nações industrializadas como França e Inglaterra serão as novas protagonistas da conquista imperialista aos países asiáticos. A Índia, então, foi ocupada gradativamente por ingleses e franceses a partir do século XVIII. Entretanto, os franceses tiveram que renunciar e conquistar mais territórios nessa região após a Guerra dos 7 Anos. Assim, as zonas pertencentes à Grã-Bretanha ficaram sob a administração da Companhia das Índias Orientais, enquanto outras eram gestionadas sob regime de protetorado. O que significa que muitos dos governadores locais, os chamados marajás, mantiveram seu poder, mas a atividade agrícola passou a ser do cultivo de algodão e juta, destinada às fábricas inglesas. Como consequência, os alimentos diminuíram e houve fome no campo. Esta situação, aliada às crescentes medidas discriminatórias impostas pelas autoridades britânicas, levaram a sublevações como a revolta dos Cipaios, ocorrida em 1857. Os indianos foram derrotados 2 anos depois, e entre as consequências dessa revolta esteve o endurecimento do poderio inglês. A Companhia das Índias Orientais foi dissolvida e a Índia foi incorporada oficialmente ao Império Britânico através da coroação da Rainha Vitória como Imperatriz da Índia em 1876. Ainda falando de imperialismo, as imposições inglesas à China foram devastadoras. O governo chinês dificultou as transações comerciais de chá pleiteadas pela Grã-Bretanha, que encontrou no ópio a solução para obter mais lucro. A substância, por seus efeitos devastadores, era proibida na Grã-Bretanha, mas foi vendida à população chinesa. Em pouco tempo, as pessoas se tornaram dependentes e o governo chinês fez um apelo aos britânicos que não o comercializassem. Mas tudo isso foi em vão.
Como reação, os chineses queimaram, em 1839, pelo menos 20.000 caixas de ópio no porto de Cantão, e em seguida resolveram fechá-lo aos britânicos, que tomaram esta atitude como uma agressão e declararam guerra ao país. Esse episódio ficou conhecido como Guerra do Ópio e teve efeitos devastadores para os chineses, obrigados a assinar em 1842 o Tratado de Nanquim. O tratado determinava a abertura de 5 portos chineses para os ingleses e a transferência de Hong Kong para a Grã-Bretanha. O Tratado de Nanquim foi o primeiro da série de tratados desiguais, onde o Reino Unido tinha muito mais vantagens comerciais que a China. A França e os Estados Unidos aproveitaram a fragilidade da China para assinarem tratados comerciais com este país. O golpe maior, entretanto, teria ocorrido em 1851, na revolta de Taiping, entre 1851 e 1854, motivada por questões religiosas, pela insatisfação dos camponeses com o governo imperial e com a invasão estrangeira. Os americanos e britânicos apoiaram militarmente o imperador a fim de garantir futuras vantagens. Calcula-se que o conflito tenha deixado 20 milhões de mortos entre feridos de guerra, fome e doenças. A dinastia reinante jamais recuperou o prestígio após o conflito civil e ainda teve que conceder mais benefícios comerciais às potências europeias. Em 1864, derrotados, os chineses viram seu território ser retalhado entre Alemanha, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Japão e Rússia. Nova derrota ocorreu após a Guerra dos Boxers, um movimento nacionalista chinês. Dessa vez, a China foi obrigada a aceitar a política de portas abertas, onde era obrigada a abrir todos os portos à comercialização de produtos estrangeiros.